discutindo sobre o papel das universidades, a honra de contar com a presença do professor Dr. Lúcio José Botelho, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. E o papel dos movimentos sociais, a honra de convidar a senhora Helena Pires, que representa o GAPA Santa Catarina. Passamos a palavra a coordenadora desta mesa, a senhora Selma Elisa Valente Silvestre. Bom dia. Saúdo a todas as pessoas aqui presentes e desejo que as discussões que aqui se apresentarão possam colaborar para uma efetiva resposta à epidemia da HIV/AIDS, em especial no nosso país e possivelmente no mundo. Gostaria de enfatizar o cumprimento dos horários aos palestrantes para que se respeite o tempo adequado às perguntas e respostas. Cada palestrante contará com 20 minutos para a sua apresentação e, ao final, haverá 30 minutos para a discussão. Que tenhamos todos uma proveitosa reunião. Em primeiro lugar, como tema 1, desafios para o controle da epidemia, falando sobre o papel do Legislativo, Chico D'Angelo, deputado federal e presidente da Frente Parlamentar DST/AIDS. Com a palavra, deputado. Alô. Bom dia a todos. Vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou e por que eu sou o presidente da Frente Parlamentar na Câmara dos Deputados. Eu sou médico, fui secretário de Saúde em Niterói de 2002 a 2006 e estou no meu segundo mandato de deputado federal. Em 2007, solicitado por movimento social, por alguns parlamentares e por membros do Ministério da Saúde, tomei a iniciativa de recriar a Frente Parlamentar que tinha se extinguido em Brasília, já que ela tinha sido fundada e trabalhada durante anos por uma deputada de São Paulo, Thelma de Souza, que não se reelegeu, foi prefeita de Santos. Em 2007, tomei as iniciativas de criar uma frente parlamentar novamente, até para se entender qual é o papel de uma frente. A frente não é um governo, a frente não é movimento social, a frente ela cumpre um papel político muito importante em determinados temas. Então, existem na Câmara dos Deputados frente parlamentar, por exemplo, do pequeno empresário, pequeno e médio empresário. Existe frente parlamentar na área da saúde, frente parlamentar da saúde. Como o tema da epidemia da AIDS cumpriu um papel e cumpre muito importante do ponto de vista não só da área de saúde, o envolvimento social, envolvimento afetivo, envolvimento sobre todos os aspectos humanos, diferente, por exemplo, de outros cenários. Por exemplo, não existe uma frente parlamentar da tuberculose nacional, não existe uma frente parlamentar da malária, mas existe uma frente parlamentar da HIV/AIDS pela importância do tema e pela relevância não só dos aspectos da área de saúde. Se cria uma frente colhendo um nível X de assinatura de deputados, pelo menos 180. Algumas vezes, enfrentei resistências, a importância do tema, de alguns parlamentares em assinarem, em participarem da frente. Se a gente não tiver um número X, essa frente não pode existir. Então, a questão do preconceito, que é um tema muito relevante na sociedade brasileira, até dentro da Câmara dos Deputados, eu, como parlamentar, nessa colheita de assinaturas, em vários momentos, lidei com esse tema dentro da Câmara, para a gente ter a dimensão da importância dessa frente existir. E ela, depois de criada e recriada agora, foi criada em 2007, agora, em 2011, eu novamente tive todo o procedimento de recriar a frente. Ela, na verdade, tem um papel fundamental em fazer a intermediação do movimento social com
o Ministério, com as secretarias estaduais e as secretarias municipais de saúde. Eu poderia dizer que, citar aqui em vários momentos o papel que a frente cumpre em Brasília. Evidente que dos quase 200 deputados que assinaram a participação da frente, eu diria que poucos parlamentares têm uma atuação mais efetiva, além da minha atuação como presidente. Deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, e mais uns 3 ou 4. Alguns senadores, senadora Séries, que fez um belíssimo projeto, que está tramitando no Senado, em que, por exemplo, foi uma iniciativa que a Frente Parlamentar tomou ano passado, junto ao presidente Marco Maia, de colocar na pauta da Câmara a votação do projeto de lei dela, que criminaliza a discriminação ao portador do vírus. Esse projeto foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, ele foi adendado alguma sugestão na Câmara, ele voltou para o Senado e está aguardando a aprovação no Senado Federal. É um projeto fundamental. E no ano passado, a gente tem uma agenda como parlamentar, não só ligada ao tema, mas o movimento social do Brasil todo, do Nordeste, do Sul do país, acamparam no meu gabinete, enquanto não fomos a uma audiência ao presidente da Câmara, Marco Maia, para que ele colocasse no plenário a votação, e isso tem um papel importante no enfrentamento da epidemia. A frente, ela tem as atuações mais diferenciadas, por exemplo, provocado por setores do Ministério da Saúde, que detectaram um aumento da incidência nos descendentes japoneses, os decasseques, e sem ter clareza do porquê disso, solicitaram que a frente promovesse um encontro na Câmara dos Deputados, que foi realizado durante 3 dias, com a presença do cônsul do Japão, antes disso várias reuniões em São Paulo e em outros locais do Brasil, onde tinha uma colônia japonesa grande, para que se debatesse o tema e se chegasse a uma conclusão do porquê dessa maior incidência. Foi realizado esse seminário na Câmara dos Deputados, com a participação do Ministério da Saúde, com a participação da colônia japonesa de representação do Brasil todo, com a participação do cônsul, enfim. E esse seminário de discussão, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista pessoal, ele hoje seguramente já tem alguns subsídios para o Ministério trabalhar o tema e ter propostas avançadas para a iniciativa. Outra iniciativa que a frente toma e tomou em várias áreas são na questão do ponto de vista jurídico, e aí provocado também pela coordenadora da época, Maria Ângela. Existia um problema específico, mas que poderia ter repercussão nacional. Mudar a tipificação penal. Existia um problema específico em São Paulo, de um portador do vírus que estava sendo criminalizado de uma maneira equivocada, não como transmissor de uma doença infecto-contagiosa, mas uma outra tipificação penal, e que isso já tinha passado em várias instâncias jurídicas, estava no Supremo Tribunal Federal, em que nós fomos ao ministro Marco Aurélio Mello, com a comissão toda do Ministério, a coordenação dos programas, e depois de uma longa discussão, esclarecemos a ele que isso ia ter uma repercussão, sob o ponto de vista jurídico, nacional, no enfrentamento da epidemia, muito negativo. E foi revertido esse cenário. E essas iniciativas que a frente toma, ela é sempre respaldada com o movimento social e com a participação do Ministério. Em vários momentos, aqui e ali, em estados e municípios, quando se tem algum problema de desabastecimento, nós lá da frente, eu lá em Brasília, somos solicitados a ir à audiência ao ministro, à coordenação do programa, para que possamos ajudar. E algumas vezes o movimento social, em vários estados, não entendia a função da frente. A frente, eu fui secretário de saúde, então eu fui gestor. A frente, ela não tem essa função, ela não tem o poder de resolver os problemas objetivamente nos estados e nos municípios. Ela cumpre o papel de intermediação na busca de solução e do avanço no enfrentamento da epidemia no país. A gente tivemos em 2 momentos na ONU representando o Parlamento brasileiro, e lá, por exemplo, podemos constatar que
o Brasil pôde ajudar vários países da Europa e até de outras áreas do mundo, da necessidade de se criar uma frente parlamentar. Os países africanos e outros países que não trabalhavam a questão da epidemia só sob a ótica médica. E a gente pôde esclarecer lá nesses eventos com parlamentares do mundo todo da importância que os congressos desses países poderiam ter ajudando, criando frentes parlamentares. Outra iniciativa muito importante que a gente tem trabalhado nos estados é estimular que as assembleias legislativas criem as suas frentes parlamentares estaduais, para que capilarize a proposta de frente parlamentar e que enriqueça a discussão e que seja mais uma frente nesse enfrentamento da epidemia. Então, o papel da frente, entre as várias iniciativas, junto com os movimentos sociais, ONGs, é de fazer esse meio-campo, essa intermediação. Em alguns momentos, por exemplo, lá em Brasília, podemos ajudar ao Grupo Pela Vida. Eu fui secretário e sou testemunho do belíssimo trabalho que o grupo desenvolve no Estado e que estava com sérios problemas trabalhistas e na Receita Federal, o que poderia inviabilizar a continuidade do trabalho. Como, de uma maneira geral, o tema ONG no Brasil ficou com um filme muito queimado e quem está na Receita, na Previdência, às vezes não separa o joio do trigo, eu pude resolver um problema na Receita e na Previdência, mostrando que aquela instituição, que o Grupo Pela Vida, fazia um trabalho extremamente relevante no enfrentamento da epidemia. E conseguimos reverter problemas de ordem trabalhista, jurídico. Então, essa é a função de uma frente parlamentar. Ela não é gestora, ela não é movimento social, ela cumpre um papel. Em alguns momentos eu tive dificuldade de explicar isso a alguns segmentos do movimento social, que queriam que eu tivesse o papel de resolver determinadas demandas, seja em questões relativas a desabastecimento ou em outros momentos. Poderia citar aqui dezenas de iniciativas que a frente ajudou aqui e ali, citei essas, a questão do DECASEC, a questão do Supremo Tribunal Federal, a questão relativa a problemas específicos lá em Brasília, que vários movimentos sociais enfrentam, a necessidade de capilarizar, criando frentes parlamentares nos estados. No ano passado, o movimento de tuberculose do estado do Rio, que tem uma frente lá no estado, me solicitou, e algumas pessoas de outros estados, para que a gente fizesse a fusão da frente parlamentar HIV/AIDS, incluísse a tuberculose. Eu fiz uma reunião com lideranças do Brasil todo, lá no meu gabinete em Brasília, e foi me solicitado que não fundisse esses dois temas, já que a frente parlamentar HIV/AIDS ela tem um acúmulo, tem especificidades do tema a serem trabalhados, que poderia prejudicar o desempenho, e ela se manteve, então, como frente parlamentar HIV/AIDS. Acho que o meu papel aqui é difundir a necessidade de capilarizar essa ferramenta de trabalho que não é gestão, que não é movimento social, mas que cumpre um papel, seja na Câmara, seja nas Assembleias Legislativas. Eu acho que o Brasil vive um momento nós somos um país que, em todos os eventos internacionais que vamos, constatamos isso, que é referência e vanguarda no enfrentamento do tema, né, sob todos os aspectos. Isso nos torna, de certa forma, orgulhosos, mas acho que nós precisamos hoje, à luz de uma reflexão geral, nós, frente parlamentar, os gestores, o movimento social, acho que estamos no momento que precisamos dar um salto de qualidade aqui no Brasil, já que temos a marca de sermos referência, de sermos vanguarda, porque o perfil e os problemas mudaram, hoje tem demandas diferenciadas, o Brasil é um país de dimensões continentais, os problemas que existem no interior de municípios do Nordeste são diferentes